Fala, prevencionista, tudo bem? Em tempos de GRO, PGR, uma dúvida tem vindo à cabeça de alguns colegas, né? Até porque o PPRA deixou de existir e entrou em cena o PGR. A dúvida é, qual é a validade do PGR, né? Vamos lá, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, na verdade, os documentos eles não têm validade, eles têm vigência, né? Quando fala de validade, eu lembro logo de leite, né? Leite tem validade, o programa tem vigência. Mas tudo bem, então, qual é a vigência do PGR, né? Quanto tempo ele deve ficar na empresa? Vamos lá na NR1, vamos dar uma olhadinha, ver o que a norma diz para a gente? Então, vamos lá. A NR1, né, lá no item 1.4, 1.5.4.4.6, diz que a avaliação dos riscos deve ser um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos. Olha só, a norma diz a avaliação dos riscos deve ser revista pelo menos a cada 2 anos, né? Porque vamos colocar um pelo menos aí, até porque a cada 2 anos, ou quando a ocorrência, então vamos colocar assim, a avaliação deve ser vista pelo menos a cada 2 anos, ou se acontecer, né, as seguintes situações. Após a implementação de medida de prevenção para riscos, né, residuais, então implantou a medida de prevenção, sobrou um risco lá, e a empresa tem que avaliar de novo para saber se aquele risco, né, se aquela medida de prevenção foi eficaz, foi menos eficaz. Então, para medir esse risco residual, é feita uma outra avaliação de risco. Após modificação nas tecnologias, olha só, nos ambientes de trabalho, nos processos de trabalho, nas condições, nos procedimentos, na organização do trabalho, né, e que essas mudanças impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. Também, né, vou ter que refazer a avaliação quantitativa quando identificado inadequações, insuficiências ou ineficácia na medida de prevenção. Então, minha medida de prevenção não está sendo eficaz, não foi eficaz. Daí, eu refaço a minha medição para eu encontrar uma medida de controle mais apropriada, né? Então, lembrando que a avaliação de riscos, a norma está falando que de avaliação qualitativa e também de quantitativa. Então, não necessariamente é só medição, né? E também na ocorrência de acidentes ou doenças graves. Então, quer dizer, aconteceu um acidente ou doença grave, eu tenho que refazer minha análise de risco também. Ou quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. Exemplo, mudou o limite de tolerância do agente, né? E quando a gente fez a medição, o limite de tolerância do agente era 480 ppm, e agora com essa alteração que teve, foi de 400 para 200. Então, qualquer dessas condições que alterar os riscos, eu vou ter que refazer minha avaliação de risco. Então, repare que a validade do PGR não é uma coisa tão simples, né? A norma não diz, deve ser refeito o PGR a cada tantos anos, deve ser refeito o PGR a cada 2 anos. Negativo, a norma fala da avaliação dos riscos. Então, se você colocou um risco no seu PGR, mas houve uma alteração dos riscos, você tem que refazer a atualização dos riscos e pode ser necessário, então, uma vez que você refaz sua avaliação de risco, você vai refazer o quê? O inventário de riscos, e aí você tem que elaborar, né, você tem que atualizar o seu PGR. De modo que, qual é a vigência de um PGR? A vigência do PGR, na verdade, é 20 anos. Né, porque a norma diz que ele deve permanecer na empresa durante 20 anos, por pelo menos 20 anos. Então, essa é a verdadeira vigência, né, do PGR. Olha só, o inventário de risco, o histórico de alteração ser mantido por 20 anos. Esta, sim, é a verdadeira vigência do PGR. Mas, tirando essa, existe aquela que a gente acabou de mostrar para você, que é essa aqui a cada 2 anos. Então, pelo menos a cada 2 anos, eu vou refazer minha análise de risco. Então, Nestor, isso quer dizer que a cada 2 anos eu vou elaborar um novo PGR? Não necessariamente. Olha o tanto que é difícil responder isso. Não tem
Não posso responder sim ou não. Não necessariamente. Por quê? Vamos pensar que a cada 2 anos, nada da empresa mudou. Então, você vai refazer sua avaliação de risco qualitativa. Se nada mudou na empresa por esses 2 anos, você simplesmente pode simplesmente abrir um anexo no PGR dizendo, olha, de tanto a tanto não houve alteração nos riscos, portanto, não se faz necessária a emissão ou a elaboração de um novo PGR. Não se faz necessária a elaboração de um novo inventário de risco. Aí você justifica lá tecnicamente. Mas repare que não é questão de sim ou não, mas a avaliação de risco, pelo menos a cada 2 anos. Ah, então minha empresa muda com frequência. Então, provavelmente, o seu PGR vai mudar com frequência também. Porque se mudou os riscos, né, você vai ter que alterar o seu inventário de risco. E se você altera o seu inventário de risco, você tem que alterar o PGR. Até porque, lembrando, né, conforme a NR1, o PGR é formado por 2 coisinhas: inventário de risco e plano de ação. Qualquer alteração nesse inventário de risco ou no plano de ação, isso vai obrigatoriamente provocar uma alteração no PGR também. Então, é por isso que as pessoas ligam essa periodicidade de a cada 2 anos para a elaboração do PGR. Só que, como eu disse, não é 100% verdade, porque em alguns casos você vai refazer a análise de risco e pode observar que o risco continuou o mesmo. Se o risco continuou o mesmo, para que você vai elaborar um novo programa? É só você justificar tecnicamente que não houve necessidade de alterar o inventário de risco, porque o risco continuou o mesmo, e por conta disso não houve necessidade de alterar o PGR. Então, tentando simplificar ao máximo aqui, qual é a validade do PGR? 20 anos. Porém, a cada 2 anos deve ser refeita a análise de risco. Se houver mudança de risco dentro desse período de limite de 2 anos, eu vou ter que refazer o meu inventário de risco. Se eu refaço o meu inventário de risco, se eu atualizo o meu inventário de risco, eu tenho que alterar o PGR. Se eu percebo que o risco é o mesmo, mesmo após esses 2 anos, e que eu não precise de atualizar o meu inventário, eu apenas posso justificar em anexo no próprio PGR, dizendo que nesse período de 2 anos, período máximo aí de 2 anos, não houve alteração nos riscos, sendo assim, não há necessidade de alteração do inventário de risco, e sendo assim, não há necessidade também de alteração do PGR. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se restou dúvida, deixe um comentário aí abaixo, porque, se for o caso, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Muita novidade e isso sempre pode, sim, causar alguma confusão, mas estamos aqui tentando ajudar. Até a próxima. Ah, lembrando que nós estamos com vagas para o curso Descomplicando o GRO e o PGR. Nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos com vagas abertas. O link está na descrição para você fazer um curso completão e dominar o GRO e o PGR. Se isso vai te ajudar tanto a você elaborar o GRO e o PGR para a empresa no qual você é empregado, ou até mesmo te ajudar a trabalhar como consultor na área. É isso aí. Falou.